Boa noite, meus irmãos. É com alegria que retornamos a essa tribuna. Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma exposição, mas não sem antes cumprir o resto do ritual. O primeiro foi botar o pedestal ali para que eu fique na altura que vocês possam me enxergar. O segundo, tirar o casaco, porque aqui dá um calorão que vocês não imaginam. Parece que é outro ambiente. E o terceiro é nós fazermos a prece de abertura para sintonizarmos com o mais alto, com os mentores da casa, com o nosso Pai Celestial. Então, Senhor, novamente aqui nos encontramos, reunidos em Teu nome, e rogamos pelas Tuas bênçãos, pelas bênçãos do nosso Mestre Jesus, pelas bênçãos dos nossos mentores amigos, espíritos protetores desta casa e de todos que aqui vêm. Te agradecemos pela vida, pela saúde, por esta bendita doutrina e por esta casa que nos recebe, nos acolhe, nos esclarecendo, nos consolando em nossas dificuldades. Te pedimos, Senhor, que possamos efetuar a nossa atividade com tranquilidade, com paz, com equilíbrio e com espírito de fraternidade. Na certeza, Senhor, de que a Tua luz, a Tua paz nos envolve mais uma vez, nós pedimos permissão e iniciamos então a nossa atividade de exposição doutrinária desta noite. Que assim seja. Bem, queridos irmãos, hoje escolhi como tema Providência Divina. Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão número 1, pergunta aos benfeitores espirituais: que é Deus? E eles lhes respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E eu lhes pergunto: o que é a providência divina? E eu mesmo respondo: a providência divina, que é o tema da nossa exposição, é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. É tudo o que acontece na vida dispondo as coisas de maneira que se realizem os objetivos que visam o bem e a felicidade de todos, com a plena satisfação das suas reais necessidades, sejam elas físicas ou espirituais. Então Deus, a inteligência suprema, cria o universo e cria leis que nos regem e cria todas as condições possíveis para que nós, espíritos, ainda numa condição de ignorância, viéssemos a reencarnar aqui e evoluirmos em busca da nossa felicidade, criando no mundo, no universo como um todo, condições necessárias para que a vida aqui se estabelecesse e que nós tivéssemos então o caminho de ascensão até Ele. Deus, em sua relação com as criaturas, Deus é a própria providência, na sua mais alta expressão, e está infinitamente acima de todas as nossas possibilidades humanas. Deus, então, é onipotente, é um dos seus atributos. Tudo Ele pode, porque foi Ele que nos criou e criou as leis que nos regem. E manifesta-se a providência divina em todas as coisas. Está imanente no universo, faz parte do universo e se exerce através de leis admiráveis e sábias. Tudo foi disposto pelo amor de Deus, que é soberanamente bom e justo para o bem de todos os seus filhos. Das mais elementares providências para a manutenção da vida orgânica no nosso globo, a sua transmissão, garantindo inclusive a perpetuação da espécie,
até mesmo a superior faculdade do livre-arbítrio, que dá ao homem o mérito da conquista consciente da sua felicidade, pela prática voluntária do bem e a livre busca da verdade. Então nós temos que Deus, além de criar todas as condições no mundo, para que nós, espíritos ainda saídos da animalidade, chegássemos à angelitude, Ele cria todas as possibilidades e ainda dá à sua criatura a faculdade superior do livre-arbítrio. Temos a condição de escolhermos as nossas ações, de escolhermos os nossos caminhos para chegar à angelitude. Deus tudo fez e tudo faz em nosso benefício, em benefício das suas criaturas. E na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores aonde está escrita a lei de Deus. E eles lhes respondem, na consciência. Então, todos nós, ao sermos criados, trazemos na nossa consciência as leis divinas. Deus imprimiu na nossa consciência todas as leis que nos regem aqui neste planeta. Começando pela lei do trabalho, são 10 leis naturais. A lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, sendo que esta temos que ter muito cuidado. Não deve ser abusiva, mas equilibrada, porque há muitas mentes bélicas aí que adoram largar uma bombinha para destruir uns e outros. Então temos que ter o cuidado no cumprimento desta lei. A lei é de destruição, mas equilibrada. Não é porque tem essa lei que nós podemos tudo destruir. É tudo com equilíbrio. A lei de conservação e destruição, como já dissemos, né? A lei de sociedade, que se nós obedecermos esta lei, nos uniremos em famílias ou em amplas comunidades sociais nas quais nós deveremos, no seu seio, cumprir com os deveres para todas as outras leis. Então, precisamos estar atentos, porque conviver em sociedade representa uma responsabilidade muito grande. Se não cumprirmos com as demais leis, nós certamente seremos um estorvo na sociedade, ou enfrentaremos muitas dificuldades. E ainda temos a lei de adoração, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade. Essa, então, precisamos, com muita justiça e um elevado sentido de responsabilidade nessa lei de liberdade. E, sobretudo, a principal de todas, a lei de amor, justiça e caridade. Então, propicia Deus ao homem construir a sua própria felicidade pela livre observância dessas leis e os cumprimentos dos seus correspondentes deveres. Temos as leis que temos que seguir e cumprir com o nosso dever no sentido desse cumprimento. E o homem só não será feliz se cumprir essas leis, se seguir essas leis. Ele só não será feliz se ele as descumprir ou se desarmonizar. Porque muitas vezes nós não descumprimos a lei, mas intimamente não nos resignamos a determinadas situações pelas quais temos que passar nesta existência. Não nos resignamos, nos mantemos revoltados, embora com medo da lei do homem ou de que o que mais poderia nos ocorrer, a gente não descumpre a lei, mas mantém dentro de nós esse descumprimento. Então ficamos em desarmonia, não descumprimos, mas nos desarmonizamos com a lei. E uma das necessidades para que encontremos a felicidade é que nós estejamos em harmonia com todas as leis naturais.
E quando isso ocorrer, certamente alcançaremos a angelitude. Então veja que temos um longo caminho. Somos espíritos imperfeitos, habitando um mundo imperfeito, passando ainda a recém nos primeiros passos no mundo de provas e expiações. Então, o homem tem a possibilidade de fazer tudo o que ele quer, utilizando do seu livre-arbítrio, que a divina providência lhe conferiu, para que ele possa construir ativamente e meritoriamente a sua felicidade, o seu destino. Mas, em compensação a essa benécia, a essa graça que a providência divina nos deu, que é o livre-arbítrio de nós podermos construir o nosso destino, nós somos responsáveis por todo e qualquer ato praticado e teremos que arcar com as responsabilidades dos nossos atos, com as consequências decorrentes dos nossos atos, sejam esses atos felizes ou infelizes. Vai corresponder uma consequência feliz ou infeliz, dependendo das nossas ações, das nossas atitudes, no transcorrer dessa caminhada. Então fica parecendo que a providência divina e o livre-arbítrio são opostos, se opõem. Pô, Deus nos criou e me deu o livre-arbítrio, tudo eu posso. Se Ele me deu o livre-arbítrio, eu quero fazer tal coisa, eu faço. Sim, pode. Só que tu vai arcar com as consequências. Tu é responsável pelos teus atos. E não há nenhum impacto, nada se opõe, uma coisa não se opõe à outra, absolutamente. Deus, ao nos dar o livre-arbítrio, Ele queria que nós acrescentássemos à nossa felicidade o mérito da iniciativa, da espontaneidade no trabalho, na busca do próprio bem, da busca pelo caminho reto, que nós tivéssemos essa liberdade de cada um escolher o momento, a hora e de como proceder na busca dessa felicidade. Então o livre-arbítrio é para que nós tenhamos mérito, para que nós saiamos da inatividade e nos coloquemos em trabalho, porque uma das leis é a lei do trabalho. A lei do progresso só vai acontecer se nós trabalharmos. Então uma coisa vai fechando com a outra. A tudo realmente Deus provê. E não quer essa inatividade, essa inércia de nossa parte. Não quer que nós simplesmente recebamos passivamente a sua graça, as suas benesses. É muito simples, já que Deus a tudo provê, que a providência divina nunca me abandona, então eu vou esperar sentado aqui, eu não vou me esforçar para crescer, para evoluir. Mais cedo ou mais tarde diz que eu vou ter que evoluir. Só que a maneira com a qual nós temos que evoluir é arcar com as consequências dos nossos atos. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós tenhamos a busca, né? Porque temos que ter uma devida interpretação correta daquela máxima em que está lá no Evangelho, que os pássaros e os lírios do campo não tecem nem fiam. No entanto, Deus dá a eles roupas mais belas do que a do rei Salomão. Mas calma lá, nós temos que interpretar isso corretamente. No nosso caso, nós temos a razão, a inteligência que nos difere dos outros reinos, do mineral, do vegetal, do animal. Então nós temos que buscar, nós temos que trabalhar, que nos esforçar e fazer as mudanças necessárias para que a gente alcance a felicidade. Se ficarmos sentados por muito tempo, o espírito não retrograda, ele não volta para ficar pior do que estava, mas também não avança. Mas de um momento para outro nós vamos ser obrigados a trabalhar. Se não for
pelo amor, será pela dor. Aí a dor vai nos alcançar. Então Deus quer que que as conquistas ocorram pelos nossos perseverantes esforços para alcançarmos essa felicidade e esse progresso. Então, pelo uso do seu próprio livre-arbítrio, a alma fixa o seu próprio destino e prepara as suas alegrias ou dores. Eu sou responsável pela minha caminhada. Se serei feliz ou infeliz amanhã, vai depender das minhas ações, vai depender das minhas atitudes. Mas mesmo nos piores momentos, em que uma alma, em que um ser esteja totalmente comprometido, jamais ele é abandonado pela providência divina. Seja no maior momento de amargura, seja no fogo ardente das paixões, ele jamais, a providência divina, vai lhe negar o socorro. Nunca devemos esmorecer. Mas eu não mereço porque eu só faço coisa errada. Eu não mereço as benesses divinas. Eu não mereço a graça divina. Somos filhos de Deus, estamos todos, a cada momento, sendo vistos. Não cai um fio de cabelo de uma cabeça. Não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba. Não há um filho seu que esteja desprotegido e sem auxílio. Mas, no nosso caso, que temos a inteligência e o livre-arbítrio e a responsabilidade sobre os nossos atos, é necessário que nós desejemos voltar ao caminho reto, que nós tenhamos a intenção, que nós queiramos voltar ao caminho reto, que nós nos arrependamos dos nossos erros, dos nossos desvios de conduta. Aí, então, certamente, a mão dos benfeitores espirituais estará nos amparando e nos levantando e nos tirando daquele sofrimento todo. A providência divina sempre estará pronta a nos dar o auxílio e a proteção. A providência divina é para nós aquele espírito superior, é o anjo velando o nosso infortúnio, é o consolador invisível, cujas inspirações reaquecem aqueles corações que estão gelados pelo desespero, pela dor, pelo sofrimento. A providência divina está sempre ao nosso lado, sempre nos sustentando nas dificuldades. É o farol que nos guia, é o farol aceso que nos guia no meio das tempestades da noite da vida. Quando caímos no lamaçal, quando caímos em abismos dos nossos erros, quando nos deixamos levar pelos prazeres do mundo, sem nos darmos conta que somos espíritos e não seres somente materiais, quando nos envolvemos somente na materialidade. Então, a providência divina é ainda o amor divino que se derrama abundante sobre todas as criaturas. Em todos os momentos, Deus está conosco, nos protegendo. Equipes de espíritos velam por nós a todo instante, nos intuem para que nós sigamos no caminho certo, que nós façamos as coisas certas, que nós alcancemos a felicidade. Mas nós, pelo nosso despreparo, pelas nossas imperfeições, pela nossa preguiça, muitas vezes, de trabalharmos, ou apegado às coisas materiais, aos prazeres, aos gozos que a matéria nos oferece, nos deixamos levar somente pelas coisas materiais. A alma é criada para a felicidade, mas precisa, para poder apreciar essa felicidade, conhecer o seu justo valor. Ela deve conquistar essa felicidade por si própria. E para isso ela precisa desenvolver potências íntimas. O amor está em nós. E a principal lei
que nos rege é a lei do amor, da justiça e da caridade. É através dessa lei que nós vamos ser benevolentes, indulgentes, mansos, vamos aceitar o outro da maneira com que ele é, vamos praticar a caridade, olhar para as dificuldades do outro. Então nós precisamos fazer essa semente do amor brotar em nossos corações, porque ela está aqui dentro. Estão todas as leis na nossa consciência, nós as conhecemos. Nós, quando vamos tomar uma atitude, nós sabemos se aquilo é certo ou errado. A gente, no íntimo, a gente sabe. A gente fecha o lado assim, olha só para frente ou não olha para os lados e foca naquilo ali que quer. Muitas vezes sabendo que aquilo é um comprometimento. Mas é mais fácil ir por ali do que não ir por ali e desviar por um caminho mais difícil. Porque aí a gente tem que ter disciplina, tem que ter força de vontade, tem que ter muito querer para vencer determinados defeitos que nós carregamos de vidas passadas, tendências que nós trazemos de outras encarnações e que não é só nesta encarnação que nós vamos nos ver livres. Vamos nos acompanhar mais algumas, mas pouco a pouco temos que alimentar esse desejo de fazer com que essa semente bote em nossos corações. E como fazer isso? Estudando, aprendendo, estando atentos, que cada dia eu tenho que ser um pouquinho melhor do que nós fomos no dia anterior. Estar atento a todas as situações. Vamos cair, vamos errar, vamos, mas isso faz parte da caminhada. Vamos levantar e vamos em frente. Vamos cair de novo, vamos. É assim que é. Mas sempre a proteção divina, a providência divina vai estar nos acompanhando. Nunca estaremos sozinhos. Então, a nossa liberdade de ação nos dada por Deus nos aumenta também a responsabilidade à medida em que nós vamos evoluindo. Quanto mais nós estudamos, nós sabemos, nós ouvimos sobre as leis naturais, do cumprimento das leis, quanto mais nós conhecemos do Evangelho do Cristo, mais nós somos responsáveis. Jesus disse, a quem mais é dado, mais será pedido. Então mais nos é pedido, mais esforço nós temos que fazer, porque já conhecemos. E hoje aqui ninguém pode dizer que não conhece o Evangelho do Cristo. Algum ensinamento já se conhece. Alguma gente já parou para ouvir Jesus. Então somos responsáveis. E quanto mais nos aprofundarmos, mais saberemos. Mas em compensação, mais depressa nós vamos deixar de errar, de nos comprometer. E quanto menos nos comprometemos, mais depressa nós deixamos de sofrer. Menos dores, menos sofrimentos, menos amarguras. Uma vida melhor. Senão é muito fácil. Não, eu não quero saber. Se eu não souber, eu não tenho responsabilidade. Negativo. Aí vou estar me comprometendo, porque eu já sei que eu tenho que aprender, que eu tenho que seguir o Evangelho. Então, a liberdade do ser se exerce, portanto, dentro de um círculo, dentro de duas podemos botar, nós temos dois limites para essa liberdade. Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, mas nos deu dois limites. Um é as leis naturais. Quando diz lei do amor, tem que amar. Se eu não tenho paciência, tolerância, não faço caridade, eu não estou cumprindo a lei. Então eu tenho livre-arbítrio, mas dentro da lei eu tenho que amar, eu tenho que perdoar. Mas se eu não fizer isso, vai sofrer as consequências. Tem ação e reação, né? Então eu vou sofrer as consequências, causa e efeito. Esse é um limitador do nosso livre-arbítrio. Então, nosso limite, se tem limitador, não é um livre-arbítrio absoluto. É um livre-arbítrio relativo ao nosso grau de adiantamento, ao nosso grau de conhecimento, ao estágio em que nós estamos nessa caminhada espiritual. E qual é o outro limitador do livre-arbítrio? O nosso passado que se reflete hoje. A cada erro do passado,
ele se reflete hoje. Aonde eu trago as marcas desse passado, com as tendências, com os defeitos. A gente imprime no perispírito cada passo errado que a gente dá, como imprime os bons. Essa é a bagagem que nós vamos levar quando viajarmos para a espiritualidade. São as virtudes. Então, essa é a bagagem que eu trago. Eu tenho esses dois limitadores. Se eu cometi erros lá no passado, agora talvez eu vá trazer alguns problemas de saúde que vão me impedir de fazer certas coisas que eu gostaria, porque a minha saúde não permite. Ah, mas que livre-arbítrio é esse que a minha saúde não permite de eu fazer? Bom, é um limitador. A minha saúde não permite porque eu trago as marcas do passado. Lá onde eu me intoxiquei, onde eu criei dificuldades para outros e que hoje reflete em mim. Né? Então isso nós temos que dar conta, que o passado está sempre presente. Quanto mais depressa nós nos desvencilharmos dos erros, menos vamos carregar essa bagagem pesada e comprometedora que nos cria dificuldades nas outras encarnações. Então, em caso algum, nenhum momento a nossa liberdade deve obstar, deve criar empecilhos a que as leis divinas funcionem, que as leis divinas atuem, porque eu não posso condicionar, não, se Deus me deu livre-arbítrio, eu quero fazer tal coisa, mas isso é contra a lei divina, tu vai sofrer. Mas eu tenho livre-arbítrio, mas tu vai sofrer, pode fazer, né? Tudo eu posso, aí nós vamos para aquilo, lembrei agora, tudo eu posso, como diz o nosso patrono Paulo de Tarso, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então a gente tem que ter isso muito certo, né? E as nossas percepções de certo e errado também são muito variáveis. Tem coisas que a gente acha que é um mal e acaba sendo um bem. A gente tem uma doença que vai nos limitar, um dor, um sofrimento, uma perda de alguém que a gente ama, que a gente acha que não, mas isso é castigo divino, que eu não merecia isso, que Deus não é bom, que justiça é essa divina que faz com que aconteça isso na minha família ou comigo. Mas a gente tem uma capacidade de entendimento muito limitada ainda. A gente não consegue ver todas as encarnações. Então, às vezes, uma doença, uma dor, um sofrimento, que a gente acha que é um mal, é um bem. Nós temos um grupo, rapidamente, que o tempo pode me trair aqui, mas nós temos um grupo de estudo que estuda as obras de André Luiz, são 17 livros, nós estamos no 14º, que é Sexo e Destino. Trata toda a problemática na área da sexualidade. Nós terminamos o livro agora, essa semana, quinta-feira. Então tem duas passagens que eu acho que eu posso encaixar aqui. Uma delas é lá no capítulo 9, em que tem uma instituição no plano espiritual que chama-se Almas Irmãs, que trata de todos os problemas dos espíritos nessa área. Trata espíritos que são comprometidos nessa área da sexualidade. Então as pessoas estudam, se preparam lá para vir a reencarnar e resolver os seus problemas. Vem grupos de espíritos que estão envolvidos nessa problemática. Então, o chefe lá, o diretor dessa instituição, era o irmão Félix. E ele recebia as petições dos parentes desencarnados, intercedendo por aqueles que estavam encarnados aqui e sofrendo. Aí ele recebeu uma mãe que foi para ele: diretor, por favor, não é justo a minha filha estar num hospício na Terra? Que mãe que acha que isso é justo para um filho? Não é justo a minha filha estar num hospício. Ela sofrendo na espiritualidade pela filha que tinha enlouquecido aqui na Terra. Aí o irmão Félix, que é o diretor da instituição, diz: mas irmã fulana, não me recordo o nome, irmã fulana, sua filha reencarnou para resolver, teve uma família, filhos, abandonou tudo, passou a se prostituir, fez 5, 6, 8 abortos. Nós já mandamos N emissários espirituais para demovê-la dessa condição, para que ela mude o seu panorama mental, para que ela haja de maneira diferente, e ela não tem jeito de
se reformar, de mudar o comprometimento dela, o comportamento. Então, a única maneira de afastar ela da prostituição, dos abortos e do comprometimento com outras pessoas foi ela enlouquecendo. Então, o mal, que para a mãe que está lá sofrendo, é um mal, para a filha é uma saída, é a solução. Enquanto ela estiver nesse hospício aqui na Terra, nesse sanatório, esse manicômio aqui na Terra, ela não estará se comprometendo na prostituição, nos abortos e em outras áreas da sexualidade que ela já tinha tendências e comprometimentos de vidas passadas. O outro caso é do Nemésio, no capítulo 14, bem no final da segunda parte, 14, segunda parte. O Nemésio também veio já tinha vindo de lá, como essa outra pessoa também, esse que estava no hospício. O Nemésio veio também dessa mesma instituição com um problema na área da sexualidade. Chegou aqui, se comprometeu também, fez um monte de rolo, criou um monte de dificuldade, se comprometeu e comprometeu muita gente. Quando estava na idade madura, já no final da existência, ele teve um AVC. Ficou paralisado de um lado e não conseguia mais falar. Teve afasia. Nesta hora, ele ficou 3 anos dessa forma, purgando em cima de uma cama, dependendo dos outros para tudo. Quando ele estava já desencarnando, em que o espírito estava sendo desligado do corpo, ele já conseguiu ver os espíritos. Quando ele está desencarnando, né, está mais espírito do que encarnado, mais na pátria espiritual do que nesta aqui, material, a gente começa a rever os parentes, os amigos que vêm nos receber do outro lado. E ele começou a ver quem? Todos aqueles espíritos que ele tinha comprometimentos na área da sexualidade. E ele enlouqueceu, então, quando passou por isso. Quando viu aquela casa rodeada de espíritos comprometidos com os quais ele tinha envolvimento psíquico, ele enlouqueceu. E a única maneira de manter ele afastado daquele grupo de espíritos que iriam arrastar eles para as furnas, para as regiões tenebrosas na espiritualidade, foi mantê-lo enlouquecido. Foi levado para a instituição na espiritualidade e lá no manicômio ia ser tratado até que tivesse condições de se reeducar e voltar a uma nova encarnação. Então a doença, a dor, o sofrimento, que para quem não tem essa visão alargada dos dois lados da vida, acha que é uma dor, que é a injustiça divina, é a providência divina se fazendo presente. Voltando ao nosso estudo, então, que nós não podemos nunca obstar, nós tínhamos falado isso, obstar a providência divina, as leis naturais, né? E se fosse me dada a oportunidade, digo, Eric, tu tem a liberdade de escolher, o que eu ia querer? Tirar todas as dores, todos os sofrimentos, eu queria só a felicidade, só coisinha boa, né? Mas eu estaria derrogando as leis divinas que são imutáveis e não se mudariam nunca. Então eu não posso escolher até tirar minhas dores e só a felicidade. Então a dor nesses casos se torna o quê? Um remédio, se torna uma escola, né? E essas dores são nada mais, nada menos que a justiça divina se fazendo presente em nossas vidas. Mas quando nós estamos chegando nos finalmente do tempo, nós vamos dizer que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua bondade, essa providência maravilhosa que não nos abandona nunca, no momento da humanidade, nos mandou Jesus. Nos confiou a Jesus como se confia discípulos ao mestre, como se confia ovelhas a um pastor. E Jesus, então, com a sua benevolência, com a sua solicitude, com a sua paciência, eles vêm, então, nos ensinando através do seu evangelho, vem nos conduzindo, nos prometeu e cumpriu mandando o Consolador prometido, a doutrina espírita, que veio nos esclarecer todas as coisas entre os dois planos da vida. E ele nos conduz há séculos
Podemos dizer milênios já, porque já estamos há mais de 2000 anos com o Evangelho de Jesus aí. Então, em momento nenhum podem saber, meus queridos irmãos, que nós não estamos desamparados. Nos piores momentos, a providência divina está ali conosco. Talvez nos aplicando um remédio amargo. Mas é a única maneira de nós despertarmos para as verdades. Despertarmos para as leis naturais. Nunca estamos à própria sorte. A divina providência nos acompanha nas vidas sucessivas. Encarnamos, reencarnamos, encarnamos novamente. Sempre a providência divina está conosco, objetivando sempre o nosso progresso, sempre a nossa ascensão, mesmo quando nos faz sofrer. E se por nossa culpa ou pelo mau exercício do nosso livre-arbítrio nós estivermos sofrendo as consequências dos nossos demandos por termos adulterado a lei, é pela própria lei que nós seremos devolvidos à paz e à felicidade. Porque a lei, eu vou contra a lei, sofro as consequências, sofro. Então, pela lei, eu estou sofrendo, estou em dor. Mas se eu estou em dor e me arrependo e resolvo, decido por minha livre e espontânea vontade, usando esse meu livre-arbítrio, eu resolvo voltar ao caminho do bem, a própria lei, por esse arrependimento, eu volto à paz, ao equilíbrio e à felicidade. Mas há necessidade, a gente sabe que para que a gente resolva os nossos problemas, que nós temos 3 caminhos, que é o arrependimento, a expiação do mal e a reparação. Então nós temos que fazer todo esse processo e sermos conduzidos novamente à paz e à felicidade. E quando nós, para encerrarmos aqui, quando nós reconhecemos e nos conscientizamos que Deus existe, que Deus é Pai, que Deus é justo, é sábio, é misericordioso, e todos os atributos que Deus tem, que a providência divina está sempre conosco, através, mostrando pelas suas leis sábias e soberanas, né? Nós devemos fazer o quê? Adorar a Deus, louvar a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela imensidão da sua justiça. Obrigado, Senhor, pela imensidão do seu amor que está sempre conosco, nos acolhendo, nos amparando e muitas vezes nos carregando no colo. Muito obrigado pela atenção, muita paz a todos, um ótimo final de semana. Que assim seja.